Aleluia, levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, com a nossa família da fé. E mais uma vez, Senhor, poder te adorar, te bendizer, reconhecer os seus feitos, a tua bondade, tua graça, teu amor que tem sido sobre nós. Nós reconhecemos, Pai. E nesse momento nós também reverenciamos tua presença manifesta. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito desde o início desse culto. Eu declaro, Senhor, mentes e corações sensíveis, abertas para receber tudo quanto o Senhor já preparou para nós nessa noite. E nós receberemos, Pai. Nós não sairemos daqui da mesma forma com que chegamos, Pai. Obrigado porque a tua palavra implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, gracioso Espírito, o Senhor tem liberdade para se mover em nosso meio. O Senhor é o dono, de fato, aquele que conduz, que governa, que direciona. E estamos aqui, Senhor, como cooperadores. Muito obrigado, Senhor, por essa unção que está nesse lugar, trazendo avivamento, despertando pessoas, pela unção que despedaça julgos nesse lugar também. Obrigado pelo ensinamento da tua palavra, Senhor, caindo no bom solo do nosso coração e produzindo frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Você pode sentar, por favor. Muito obrigado, louvor. Dê uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso. Glória a Deus. Pessoal, boa noite, graça e paz. Você está feliz? Tá todo mundo feliz? Olha aí quem está perto de você, se está feliz. Checa aí no rosto dela, se ela está bem, se já se recuperou de ontem. Tem gente que está orando ainda pelo Brasil, né, ontem. Deus ajuda a gente, Senhor. Teve gente que exerceu fé de uma forma ontem, gente, que fazia tempo que eu não via. 10 minutos, não, meia hora para o jogo começar. Irmãos, eu vi Smith e Wigglesworth do meu lado. Você lembra que eu estava vendo também na hora da celebração? Eu não posso nem dizer, né? Eu fui o primeiro a pular. Rafaela nem se diz. Rafaela ia lá para frente. Meu Deus! Mas, irmãos, que bom. Isso tudo foi promovido. Se você não sabe o que a gente está falando, nós fizemos ontem a festa da colheita, um ambiente mesmo de comunhão, de lazer, de diversão. Porque a igreja, irmãos, não é somente quando nós nos reunimos aqui. Você sabe disso? Igreja é onde nós estamos reunidos no nome dele. E alguém pode olhar para aqui e dizer assim: pastor, e é espiritual? É, irmãos, porque a gente tem crescido em comunhão, a gente tem crescido na liga, a gente tem crescido, e é assim que a Bíblia diz que ele ordena a sua bênção quando há unidade. E a nossa igreja tem um lema, tem valores que é fé, unidade e amor. E a gente tem crescido nisso, e eu sou grato, como o pastor Ricardo bem falou aqui, a cada um que se envolveu. Eu não quero mencionar nomes aqui para não ser injusto com todos que serviram, mas se você serviu, acena aí com a mão ontem na festa da colheita. Eu quero te agradecer. Olha para essas pessoas aí, ó, que está com a mão levantada. Diz obrigado para elas. Diz assim: obrigado. Muito obrigado. Desfrutamos de um banquete maravilhoso. Pastor Lula e Maria fizeram lá aquele banquete maravilhoso. Não estava bom, gente? Eita, coisa boa, né? Você é crente, a gente come demais. Eita, coisa boa. Mas, irmãos, eu também sou grato. Eu sei que o pastor Ricardo fez menção da minha pessoa aqui, mas eu não quero, querido, que essa honra seja atribuída só a mim, porque eu tenho um time aqui de pastores e, como vocês sabem, esses pastores aqui têm carregado essa visão, têm sido fiel, e eu não tenho como não mencioná-los. Eu quero agradecer ao meu time da equipe ministerial, né, por todo o apoio, colaboração, por vocês se envolverem, vestirem essa camisa. Não há, de fato, uma palavra que externe a dimensão da gratidão que há no meu coração. Eu queria que você, que é a igreja, pudesse dar uma salva de palmas para os nossos pastores. Eles são dignos de honra. E que bom, né? A gente nutrir esse ambiente de honra. Então, no final, dá um abraço neles, diz um obrigado. Obrigado, pastor. Isso aí não quer demais. Tá bom, gente? Pessoal, tem algo no meu coração enquanto eu estava ministrando. Primeiro, eu estava com saudade de ministrar, viu? Saudade de ministrar. Fazia um tempo aí que eu não tinha vindo aqui. Luana esteve ministrando domingo passado, foi uma bênção. Mas tem algo que eu tenho orado e pensado para
enquanto igreja, juntos a gente possa crescer cada vez mais. Você entende que tem sempre coisas a melhorarmos, sim ou não? Por favor, eu quero que coloque aqui o slide. Eu vou trazer esse tema para você nessa noite. E talvez você diga assim: pastor, slide, vai ser aula, como é que vai ser isso? Irmão, deixa o Espírito Santo se mover. Amém? Deixa ele implantar a boa semente dele no nosso coração. Não se desconecta, porque Deus ele vai comunicar algo ao meu e ao seu coração. Mas quando eu estava orando, durante esses dias, o Senhor trouxe ao meu coração a necessidade de estudarmos um pouco mais a respeito desse assunto. Quantos sabem que uma vida de prosperidade, irmãos, para nós, como crentes, nascidos de novo, é um dos direitos que você tem. Você sabe disso? Se você não sabe, talvez você esteja aqui, está nos visitando, ainda não tem um relacionamento com o Senhor, eu já quero te adiantar, no final a gente vai fazer um negócio bom aqui, e você já vai ter esse direito, se assim não for a tua condição ainda, nascida de novo. Mas se você já fez, já tomou essa decisão, é seu direito, diga: é meu direito. Viver uma vida de prosperidade. Blá, 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 blá. Vamos lá, com força, diga assim: é meu direito viver uma vida de prosperidade. Irmãos, eu sei que existem muitos extremos quando vamos falar sobre esse assunto. Talvez você escute isso e já, de repente, já queira trazer alguns empecilhos, mas eu quero trazer uma visão bíblica e eu quero trazer uma visão equilibrada a respeito desse assunto. Por quê? Se nós não ensinarmos da maneira correta, pessoas vão ensinar de maneira distorcida. E nós precisamos olhar para a palavra a respeito daquilo que ela ensina sobre vida de prosperidade. Mas eu quero te adiantar que é sim seu direito. Amém? E em Salmos capítulo 35, versículo 27, a Bíblia diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou seja, tem prazer na prosperidade do seu servo. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui é filho dele? Então a Bíblia está dizendo que ele tem prazer na prosperidade, e essa palavra é shalom. No Antigo Testamento, no hebraico, essa palavra shalom, ela quer dizer um dos significados, tem muitos significados dessa palavra, mas ela quer dizer plenitude. Ela quer dizer, irmãos, uma vida cheia, completa, onde nada te falta. Então Deus está dizendo que Ele tem prazer numa vida onde tudo está completo, nada está em falta na sua vida. E talvez você olhe e diga assim: bom demais, pastor, na teoria, mas tem coisa faltando na minha vida sim. Fica tranquilo que daqui para o término dessa ministração, luz vai chegar para mim e para você. Amém? Vamos passar aqui. Eu trouxe esse livro como indicação, me desculpe o texto mais longo aqui, não vai ser... Ao decorrer da ministração não vai ser tanto texto assim, mas essa lei eu precisei colocar um texto mais longo. Esse é o primeiro livro que eu quero indicar para você. Chama-se O Toque de Midas, uma abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica, do irmão Kenneth Hagin. Elaine, nós temos aqui? Não temos, mas teremos. Tem, mas está faltando, já ouviu, né? Quero te indicar, e uma das coisas que ele traz nesse livro, eu quero ler aqui para você, preste bem atenção, não se desconecte, tá? Durante mais de 70 anos de ministério, tenho frequentemente tratado da questão de prosperidade para os cristãos, enfatizando insistentemente uma abordagem bíblica equilibrada. Diga comigo, equilibrada. Tenho observado muitos ensinamentos e diversas práticas que tanto ajudam quanto prejudicam o corpo de Cristo. Vi alguns crentes, homens de Deus, permanecerem no caminho reto e cuidadosamente seguirem a verdade da palavra de Deus e do Espírito, resultando em grande bênção para uma multidão de cristãos. Infelizmente, também tenho visto muitos outros se desviarem para o radicalismo, arruinando definitivamente seus ministérios, causando mágoa e desilusão a muitas pessoas durante tal processo. Em um dos extremos existem os que pregam que Jesus viveu uma pobreza servil, que dinheiro é um mal e a prosperidade bíblica nada tem a ver com valores materiais. Os que estão no outro extremo pregam que o foco principal da fé é tornar-se rico
e que a principal preocupação de Deus é seu bem-estar material. E o dinheiro é o verdadeiro termômetro da prosperidade. Aí ele traz uma pergunta aqui no final: onde está a verdade? Ela encontra-se bem longe dos dois extremos, em um nível muito superior. Diga amém. Queridos, existem extremos. O irmão Reagan está dizendo que existem ensinamentos lá naquele tempo, quando ele escreveu, nos anos 70, por aí, já existiam extremos. Quem dirá nos dias de hoje? E ele fala sobre um extremo de pessoas que acham que tudo diz respeito a materialismo, a bens. E o outro extremo é aquelas pessoas que dizem, né, que Deus não quer abençoar a gente, que na verdade a gente não merece isso. E tem esses dois extremos. Mas ele diz aonde nós devemos estar? No equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. E aí eu quero trazer para você o próximo slide. O que é prosperidade? Prosperidade é a capacitação divina para cumprir o propósito de Deus em todas as áreas da vida, desfrutando de provisão, saúde, paz, crescimento espiritual e recursos suficientes para ser uma bênção para outros e avançar o reino de Deus. É mesmo, pastor? Eu achava que prosperidade era só para que eu enchesse o bolso de dinheiro e agora eu fosse a pessoa mais rica do mundo. Que conversa é essa? Prosperidade é a capacitação divina para cumprir o propósito de Deus em todas as áreas da vida, desfrutando de provisão, saúde, paz, crescimento espiritual, recursos suficientes para ser uma bênção para outros e avançar o reino de Deus. Agora eu quero trazer o que não é prosperidade, para você entender de uma maneira bem clara e objetiva, tá? Prosperidade, irmãos, não é uma fonte de lucro. Prosperidade também não é uma justificativa para uma vida de ostentação. Prosperidade não é ganância nem avareza. Prosperidade também não é materialismo nem fórmula para enriquecer. Prosperidade também não é ausência de desafios. E talvez você esteja aqui e diga assim: pastor, olha, quando diz respeito a esse assunto aí, tem tanta coisa que eu preciso melhorar. Eu sei, irmão, na minha vida, na sua e de tantos outros aqui. Mas eu creio que o ensinamento da palavra, irmão, vai trazer luz para a gente andar em linha com aquilo que ela diz. Mas é vontade, o seu pai tem prazer quando você prospera. Irmãos, eu tenho um filho de 2 anos de idade. A melhor coisa é quando o Caleb dá resposta àquilo que eu o instruo. E com 2 anos, pastor, ele já assim, menino é inteligente, rapaz, sabe das coisas. Às vezes precisa de uma correção. Mas quando ele obedece a gente, rapaz, a gente se derrete todinho, é ou não é, filha? Quando você obedece àquilo que Deus coloca enquanto preceitos, direitos que é seu, mas também os seus deveres, irmãos, o seu pai que está no céu, ele tem prazer em te abençoar. Amém? Vamos passar aqui para o próximo. Prosperidade começa com um propósito, não com dinheiro. Diga comigo, prosperidade começa com um propósito, não com dinheiro. E o primeiro ponto que eu trago ali, Deus não te chamou apenas, destaque no apenas para ganhar dinheiro, mas para cumprir uma missão. Em Salmo 139, a Bíblia diz que quando você ainda era substância informe, ainda no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito todos os seus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso fala que Deus pensou num propósito e disse: agora eu vou cumprir, pastor Cícero, para cumprir esse propósito. Deus pensou num propósito e aí disse: agora eu vou trazer Thaíse para cumprir esse propósito. Deus pensou num propósito e aí disse: Edjane vai cumprir esse propósito. Pastor, como descobrir esse propósito aí é tema de uma outra ministração, mas em Deus e na palavra dele você tem recursos suficientes para descobrir o teu propósito. Eu já disse outra vez aqui uma frase célebre,
Mark Twain, ele diz os 2 dias mais importantes da nossa vida: o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Por que é importante, pastor? Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas quando você tem clareza a respeito do teu propósito, é isso que nós estamos falando aqui. Primeiramente, nós descobrimos um propósito. E descobrindo o propósito, agora Deus quer derramar recursos suficientes para o cumprimento desse propósito. Amém? Quantos aqui já sabem seu propósito? Eita, os amém diminuíram. Descubra, irmão. Olha para alguém com o olhar profético e diz: descubra seu propósito. Diga assim: ei, vaso, descubra o propósito. Alguns vão chamar de missão, alguns vão chamar de chamado. Descubra o seu propósito. Isso é indispensável, imprescindível. Um outro ponto que eu trago aqui, queridos: se Deus... Uma pergunta, na verdade. Se Deus aumentasse sua renda em 50% ou até mesmo 100%, amanhã, o que mudaria no reino dele através de você? Nós oramos dizendo: Senhor, derrama, Senhor, me abençoa. Mas se ele aumentar 50% tua renda, quanto desses 50% ou desse abastecimento vai ser revertido para o avanço do reino dele sobre a terra? Porque, irmãos, Deus está com expectativa que a gente possa despertar, não para o cumprimento da nossa vontade, mas para estarmos atentos e descobrir o propósito dele, e então eu posso agir sobre aquilo. E uma vez descoberto o propósito e entendendo: rapaz, dinheiro não é o problema. E alguém já disse certa vez: o dinheiro, de fato, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. Pastor, mas não é assim. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Onde é que está isso? Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo indica, querido, tudo vai de repente estar associado como está a motivação do nosso coração. Se nós entendermos que o dinheiro é um recurso para o cumprimento de um propósito, irmão, Deus não vai se preocupar em derramar de maneira superabundante para aqueles que estão desconectados, longe de avareza, longe de apenas realizar sonhos e desejos, projetos pessoais. Mas eu quero te fazer refletir nisso. Se Deus aumentasse amanhã sua renda, quanto disso aí estaria envolvido no avanço do reino dele? Terceiro ponto, abra comigo agora lá em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ver um personagem aqui. Personagem é só uma forma da gente falar, mas ele de fato existiu. Mateus 27, versículo 57. Mateus 27, versículo 57, fala da história de um homem chamado José de Arimateia. Olha o que a Bíblia diz: caindo a tarde, veio um homem pobre, é assim que a sua Bíblia diz? Um homem o que, gente? Um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Opa, pastor, eu achava que não tinha discípulo de Jesus rico. Já está quebrando esse biscoitinho para você. José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus, versículo 58. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. 59. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Era de pano de chita, era, gente? Estava aí? Um pano limpo de linho. E depositou no seu túmulo. O túmulo era de José da Arimateia, que tinha recursos e era um homem rico, que fizeram abrir na rocha e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro se retirou. Aqui eu coloco um último ponto, dizendo: José da Arimateia serviu ao reino com seus recursos. Quem pode negar que, para um momento como aquele, talvez José da Arimateia não
tivesse sido levantado com esse propósito. Irmãos, nós precisamos de mais Josés de Arimateia no nosso tempo. Que tem os recursos, mas os recursos não os têm. Josés de Arimateia que vão dizer assim: Senhor, qual é o propósito? Qual é a missão? O que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Irmãos, eu sei, nós já começamos falando sobre isso. Extremos de fato existem. Mas isso não pode ser tabu na igreja. Nós vamos ensinar a luz da palavra. Deus quer derramar sim o dinheiro sobre você, o recurso para o cumprimento de um propósito. Agora lembre-se o que não é prosperidade. Prosperidade não é fonte de lucro, não é justificativa para uma vida ostensiva, não é ganância nem avareza, não é materialismo, não é ausência de desafios. Prosperidade bíblica chega com o intuito de potencializar o teu propósito. Irmãos, em outro dado momento aqui, eu não lembro qual foi o culto, e eu falava: você sabe quantos trilhões foram investidos, injetados em algo chamado uma festa de carnaval, promovendo destruição? Porque não venha me dizer, irmãos, é cultural. A gente pode fazer coisas culturais sem promover mortes. Amém? Depois pesquise. Eu não trouxe aqui os dados, mas depois pesquise se há mais pontos positivos ou negativos numa festa cultural. A questão é: trilhões foram investidos, homens lá fora, com recursos abastecidos para injetar numa mentira como essa. E eu te pergunto, irmãos, o que Deus pode fazer na vida de um homem que vai ter recursos abastecidos para fazer o reino dele avançar sobre a terra? Quantas causas missionárias não serão supridas com aqueles que entenderem o meio é o recurso, não é o fim? Quantos projetos, irmãos, casas de apoio, casas de recuperação, podem ser abertas com homens de posses, que vão ter o recurso, mas o recurso não vai ter eles. Que o dinheiro não vai ser senhor, mas vai ser um servo. Eu sei, é uma linha tênue, irmão. É uma linha fina, mas o conhecimento da palavra nos liberta da avareza, porque nós nascemos de novo, e a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu oro, irmãos, que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai trazendo luz ao seu coração e vai despertando em você uma necessidade de deixar a luz brilhar. Vai chegar, eu vou chegar lá, eu estou ensinando, porque às vezes eu estou ensinando, às vezes eu quero pregar. Calma, vou chegar. Vamos passar aqui para o próximo. Um exemplo de generosidade e ensino nas igrejas. Abre comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 16. Eu preciso ser objetivo aqui para a gente concluir os slides e chegarmos a um bom lugar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Quem considera que o apóstolo Paulo fez alguma coisa para contribuir no reino de Deus? Sim ou não? O homem era somente o apóstolo Paulo, né? Olha o que ele está escrevendo à igreja lá em Corinto. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Eu quero te dar um contexto histórico disso aqui que a gente acabou de ler. A igreja de Jerusalém, ela enfrentava dificuldades financeiras por alguns motivos. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Corinto: olha,
a coleta que eu estou fazendo para enviar para Jerusalém. Faça cada um conforme a sua prosperidade. Junta aí que eu vou passar para a gente poder pegar, para você ver como a Bíblia também fala sobre finanças, e às vezes a gente também passa despercebido por isso. Mas olha o contexto histórico disso aqui. A igreja de Jerusalém enfrentava dificuldades financeiras por alguns motivos. Houve períodos de fome na região da Judéia, preditos por Ágapo em Atos 11, versículo 27 a 30, muitos judeus convertidos ao cristianismo sofreram perseguição e perderam sustento, negócios e apoio familiar. Por isso, o apóstolo Paulo organizou uma coleta entre as igrejas da Macedônia, Acaia, Galácia e outras regiões para socorrer os irmãos necessitados. Essa oferta também é mencionada em Romanos 15, 25 a 27, 2 Coríntios 8 e 9 e Atos 24 e 17. Tá bom, pastor? Mas e aí? Por que Paulo insistiu nessa oferta? Primeiro ponto foi para suprir necessidades reais. Segundo ponto, promover unidade entre judeus e gentios. Terceiro ponto, desenvolver generosidade nos crentes. Quarto ponto, demonstrar o fruto da prosperidade. Esses são apenas 4 motivos pelo qual o apóstolo Paulo insistiu nesse tipo de oferta aqui que ele solicitou à igreja lá em Coríntio. E aqui eu coloquei também embaixo. Quando ele escreve aqui, cada um participe, o intuito dele que cada um participe, ele diz, cada um de vós. Quando ele também fala no primeiro dia da semana, ele fala sobre planejamento. Quando ele diz conforme a sua prosperidade, é que houvesse proporcionalidade. Quando ele escreve vá juntando, é para que eles fossem organizados ou que houvesse aí uma organização antes de uma necessidade urgente. Amém? Então esses foram alguns motivos pelo qual o apóstolo Paulo solicitou aquela oferta. Havia necessidade na igreja em Jerusalém para que houvesse essa comunhão entre judeus e gentios, para desenvolver neles uma generosidade nos irmãos e também para demonstrar o fruto da prosperidade. Para você ver como a Bíblia é enfática. E o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema, irmãos, de falar, isso aqui eu vou trazer outros textos para você, que ele também fala aos irmãos. Dizendo, prepare aí, ou agradecendo quando alguns irmãos se associaram com ele, no tocante ao dar. Ele vai escrever, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 9, sobre a lei da semeadura. Então ele não tinha nenhum problema de falar desse assunto. Amém? Vamos avançar agora para esse tema, fé para finanças. Hebreus capítulo 11, versículo 1, você já sabe esse texto. Diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, onde a Bíblia diz, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, ele se fez, amém, irmãos? Não diz que Jesus era, mas ele se fez pobre por amor de vós. Ai, pastor, um parênteses, pastor, então por que a Bíblia diz que ele era pobrezinho, o pecador nasceu na manjedoura, o pobrezinho e tudo mais? Irmãos, aquilo ali era uma ocasião onde não foi possível encontrar hospedaria, por isso que aquilo aconteceu. Mas você acha que Jesus, se ele fosse desabastecido no sentido de recursos financeiros, ele teria um tesoureiro? Deixa eu trazer para a nossa linguagem mais prática. Você acha que liso precisa de tesoureiro, gente? Não precisa. Jesus tinha recursos. Outra passagem, a Bíblia vai dizer que as mulheres, tinham mulheres que eram financiadoras. Cadê as mulheres aí, financiadoras do ministério de Jesus. Então essa ideia de Jesus franciscano não existe. Jesus era sim suprido, irmãos.
ele sim foi próspero, andou sem nenhuma falta sobre a terra. Amém? Então tira essa ideia franciscana da sua cabeça. Jesus, ele cumpriu plenamente. Uma vez, quando chegaram para ele, dizendo assim: e agora, Jesus, como é que a gente vai pagar? Chega para Pedro e diz assim: Pedro, vai lá na boca do peixe e você vai tirar uma moeda de lá. Isso fala de quê? Necessidade suprida, irmão. Me diga um versículo que a Bíblia ilustra a respeito de falta. Quando Jesus estava na situação, faltas eram resolvidas, irmãos. Necessidades eram supridas. É Jesus, pastor. E você é o que, bonitão, sobre essa terra? Imitador dele. Solucionador de problemas. Amém? Pode ser que do seu lado esteja lá alguém necessitado, na frente, atrás, o vizinho e tudo mais. Você está ali como resposta de Deus. Ah, pastor, é só para eu encher o meu buchinho lá do meu feijão? Não, para você ser resposta para aquele lugar também. Amém? Então ele se fez pobre, 2 Coríntios 8, versículo 9, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o que, gente? Não, só 3 pessoas entenderam isso aqui. Não é possível. Pela pobreza dele, vocês se tornem o que, gente? Tenha problema em dizer isso não, viu, irmão? Tem gente que diz: não, pastor, quem sou eu? Não posso nem dizer um negócio desse, sou rico. O senhor não sabe o boleto que eu tenho para pagar amanhã, pastor. Irmão, fica tranquilo. Ei, descansa, teu pai sabe, irmão. Agora a gente vai chegar um pouco mais à frente, irmão, sobre fé não nega realidades. Amém? A fé se sobrepõe às realidades. Pastor, momentaneamente está faltando. Aí você vai começar agora a usar a sua fé para finanças. Primeiro dizendo assim: quem eu sou? Sou filho, amado, perdoado, próspero. Ah, se eu sou, então eu tenho direito, sim ou não? Então se eu tenho direito, eu posso chamar. Se ainda não tenho, eu posso chamar. Concorda comigo? Então a gente aprendeu algo aqui, gente. Se não está aí na hora, irmão, começa a chamar o que é seu. Pastor, mas eu gosto de um negócio mais concreto assim, ó. Sabe? Que eu vou, aí eu pego lá um negócio. Ei, e tu foi chamado para viver por aquilo que tu vê? Tu foi chamado para viver pela fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que o justo viverá pela... E que de fato sem fé é impossível agradar a... Ó, como vocês são alunos lindos, maravilhosos. Então se momentaneamente você não está vendo essa realidade... Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu sou rico. Eita, então amanhã eu vou ali comprar uma Ferrari. Amanhã eu vou sair com a bolsa mais cara que tem no shopping. Deixa comigo, me dê o cartão. Ei, peraí, tenha calma. Não é assim. Um pouco mais à frente eu vou trazer um equilíbrio sobre isso. Entenda rico aqui como plenamente abastecido. Em nada faltoso. Você tem suprimento abundante para todas as coisas. Diga assim: eu sou rico porque tenho minhas necessidades supridas. Amém? Salmos 37, versículo 25. Irmão, eu gosto desse salmo aqui, ó. Olha o que ele diz, o salmista: fui moço e já agora sou velho. Ei, tem gente aqui que se identifica, ó. Não é o meu caso, tá? Fui moço, ainda sou moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, irmãos. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós não vemos um Deus que tem prazer em colocar você na moeda de Jeová. O caráter do Deus que nós servimos é um caráter de um Deus bom. E Ele não precisa das armas do diabo para te ensinar nada, irmãos.
Ah, pastor, porque eu cresci sendo ensinado que a minha fé tem que ser provada. E aí eu vou passar pela moenda de Jeová. Conversa é essa, irmãos? Cristo morreu, se fez pobre para te fazer rico, abastecido, suprido. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diz assim, às vezes vai faltar, é assim que diz? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Mas vamos continuar, meu tempo, meu Deus do céu. Como a sua fé é a certeza e a convicção, ande naquilo que já é seu direito. Quem está vivendo por fé, irmãos, não está agora queimando as pestanas, perdendo o cabelo, deixando de dormir por causa do problemão, da situação, né? Do boleto que tem que pagar. A gente vai chegar nos boletos, tenha calma. Tô doidinho não. Tô querendo chegar lá. Vamos chegar lá. Mas quem está em fé, irmãos, descansa. Quem está em fé está confiante. Quem está em fé, irmãos, está entendendo? Ei, ele vai agir, um momento ou outro vai acontecer. E um momento ou outro vai se concretizar, irmãos. Segundo ponto, não baseie sua fé na realidade atual ou momentânea. Você não vai ser próspero. Você já é próspero, suprido, plenamente abastecido. Vamos praticar isso agora. Diga assim: eu sou próspero, suprido, plenamente abastecido. Ai, pastor, que bênção. Oh, glória. Agora está me animando, ó. Oh, maravilha. E amanhã? E a situação? E quando bater a circunstância na sua porta? Creia, confesse e agradeça. Crê, eu sou próspero. O meu Deus, segundo as suas misericórdias, né, Ele tem me suprido, nada me falta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é minha torre forte, meu baluarte. Você vai colocando a palavra para dentro. E aí você vai confessando aquilo: Senhor, obrigado porque nada me falta. Senhor, obrigado porque as circunstâncias não vão parar. Elas não vão impedir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estou baseado nas circunstâncias, eu estou baseado na Tua palavra que não falha, que não muda. Senhor, obrigado porque eu sou abastecido, nada me falta. Minha despensa está cheia, Senhor, obrigado. Aí você olha com os olhos naturais, aí olha para a realidade espiritual, olha com o olhar da fé, olha para... Qual é o olhar que você decide manter, irmãos? O olhar da fé, como nós dissemos, ele não nega a realidade. Amém? Mas a fé gera uma realidade dentro. A fé gera uma imagem. A fé gera uma imagem para nós, irmãos. Onde a realidade natural vai precisar estar debaixo dos nossos pés. Porque pela fé eu já vejo, sou suprido. Nada me falta. Aí você fica cheio daquilo. Alegria vem. Força vem. Fortalecimento vem, irmãos. E você termina agradecendo. Obrigado, Pai. Tudo está feito. Tudo está resolvido. Amém? Meu irmão, quando estava faltando 30 minutos para o jogo começar ontem, eu estava aperreado. Eu preciso abrir meu coração para vocês. Eu estava aperreado. Responsabilidade para o brasileiro, 200 pessoas querendo assistir um jogo. É responsável demais para um pastor, pelo amor. Mas depois que o negócio deu certo, o menino conseguiu resolver. Eu sentei naquela cadeira dizendo assim: Senhor, obrigado, está resolvido. Irmãos, nós precisamos aprender a ir para esse descanso. O senhor está dizendo que é fácil, pastor? Não estou dizendo que é fácil, não. Mas é possível.
é possível treinarmos a nossa mente a dizer: mente véia, se acalma, se aquiete, tenha calma, fique no seu lugar, e a gente vai se alegrar, descansar, confiar. Amém? Por fim, não menos importante, não fale negativo, meu irmão. Não fala negativo, fala a palavra. Se está faltando, comece a agradecer: Senhor, obrigado porque está chegando. Está faltando tal quantia. Aí você vai começar a murmurar e prestar tua boca a Satanás, irmão. Começa a dançar: eita, Pai, obrigado. Está chegando. Eu não sei como, eu não sei de onde, mas o recurso vai chegar. É loucura? Para a sua mente, sim. Mas para aqueles que creem, irmão, isso é sabedoria. Nós não vamos nos submeter ao conselho desse mundo, ao sistema econômico. Irmãos, a gente não está dependendo das coisas desse mundo, do sistema da economia. Nosso Pai está no governo, irmãos. Para com esse medo de achar como é que vai ser, se governo X, Y, não importa, seu Pai continua no trono. Não vai faltar. Você vai ter não apenas para você, mas para abençoar aqueles que estão à sua volta. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Fala a palavra. Para de preguiça. Abre essa boca, irmãos. Abra a boca e começa a confessar: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido, me mantido, estou firme, estou forte, nada me falta. Pastor, comecei a confessar. Os irmãos da escola de ministro, o que é que eu dizia todo ano lá na escola de ministro? Dizia assim: esse é o melhor ano das nossas. Aí tinha um irmão, pastor Diogo, lá de Najara, lá do Patos. Eles já mudaram, não sei onde é que estão. Mas eles chegaram para mim no final do ano, que eu estava lá e a gente fazia parte da oração da escola. Aí toda vez que eu terminava eu dizia: diga comigo, esse é o melhor ano das nossas vidas. Aí o irmão Diogo chegou para mim um dia desse e assim: rapaz, deixa eu contar um negócio. Toda vez que eu declarava: esse é o melhor ano das nossas vidas, e o negócio apertava. E era eu confessando, parece que o negócio só piorava. E era como eu olhei para ele: não vamos confessar mais não, pelo amor de Deus, tá? Até que a chave virou, irmãos. O negócio aconteceu. Por quê? Porque você não se baseia naquilo que você vê, irmãos. Você está baseado pela fé na palavra de Deus. É impossível que ela falhe. Vamos prosperar sim. Vamos avançar sim, irmãos. Os recursos vão chegar sim. Cuida, chega. Fé não substitui responsabilidade. Diga comigo: fé não substitui responsabilidade. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Paulo escreve à igreja lá em Tessalônica. Ele diz: jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e dia, trabalhamos a fim, preste bem atenção nisso, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos: se alguém não quer trabalhar, também não. Se alguém não quer trabalhar, também não. Pois de fato estamos informados de que entre vós, ó só, bonitão, além de um não querer trabalhar, ainda estava enchendo o saco dos outros. Olha, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, ainda assim se intrometem na vida alheia. Diga assim: misericórdia.
Fé não substitui responsabilidade. Primeiro ponto, trabalhe! A fé não é uma desculpa para a passividade, é a força que nos move a trabalhar enquanto descansamos em Deus. Fé não é desculpa para a passividade, é a força que nos move a trabalhar enquanto descansamos em Deus. Não quer comer? Simples, não trabalhe. Ou não trabalhe, não come, né? Por quê, irmãos? Porque o trabalho dignifica o homem. É claro, irmãos, que isso aqui também não é um aval para agora você ser... Tem um termo em inglês chamado workaholic, quase parecido com isso. Aí os americanos do nosso meio vão poder me corrigir. O que é isso? Pessoas que vivem, respiram 24 horas do trabalho. Para elas é trabalho, 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 trabalho. É trabalho, trabalho, trabalho. Irmãos, nós falamos sobre equilíbrio. Trabalhe, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Segundo ponto, sobre fé não substituir responsabilidade. Evite dívidas desnecessárias. Irmãos, tem um dado aqui, deixa eu abrir. Espera aí. Aqui. 62% dos consumidores brasileiros admitem fazer compras não planejadas pela internet. Além disso, 40% afirmam que gastaram mais do que podiam. 35% já se endividaram ou atrasaram contas por causa dessas compras impulsivas. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 62% dos consumidores brasileiros admitem fazer compras não planejadas pela internet. Diga misericórdia. Já viu aquela história? A gente quer às vezes gastar, comprar um negócio para os outros verem, né? É o famoso dublê de rico. É o dublê de rico, né? Ele quer ter um negócio para mostrar. Preciso mostrar que eu tenho. Misericórdia, irmãos. Prosperidade não é um estilo de vida ostensivo. Amém? Então evite dívidas desnecessárias. Não precisa, irmão, quer um conselho? Antes de você comprar, você está agoniado, você quer comprar. Vai comprar. Para um pouco. E espera pelo menos um dia para você ver se aquilo realmente era necessário. Se passar um dia e você dizer assim, realmente eu preciso disso. Então, com o conselho e aval da sua família, esposa, tá bom, maridos? Converse com a sua esposa. Obrigado, meu amor. Muitas vezes ela me ajuda aqui. Converse. Tenha um aval. Amém? Mas não seja essa pessoa, não faça parte dessa estatística, irmãos. Precisamos ter domínio próprio nisso também. Terceiro ponto, gaste menos do que você ganha. Isso aqui, queridos, é o feijão com arroz de qualquer sistema econômico. Gaste menos do que você ganha. Tem uma regra, 70%, 30%. 70% você tem de uso para consumo pessoal, pagar suas contas, enfim, 70% e 30% você guarda. Guarda para você ter uma reserva, irmãos. Por quê, pastor? Irmãos, a gente ouviu uma história de Carlos Júnior. A igreja lá em Zona Norte, o Verbo da Vida lá em Zona Norte, durante a pandemia, eles estavam praticando já essa forma de reservas e tudo mais. E eles puderam, durante a pandemia, ajudar outras igrejas que não eram Verbo da Vida, que estavam passando por necessidades. Olha aí o propósito da prosperidade, gente. Não foi uma, não foi duas, foram várias igrejas ajudadas. Por quê? Porque eles tinham reserva. Então, se você tem aquela ideia, eu ganho, eu gasto tudo, irmão, começa a guardar. Isso aqui também não é ressalva para você ficar igual aqueles velhos. Desculpa. Falei já, ó, perdoe. De antigamente guardava as coisas embaixo do colchão, gente. Tenha cuidado, eu não estou falando sobre avareza. Eu estou falando sobre você guardar estrategicamente. Outro ponto, seja fiel nos dízimos e ofertas, irmãos. O senhor está dizendo isso aí. Ah, pastor, já entendi tudo. Ah, entendi. Saquei que o senhor quis. Era para chegar nisso, era, pastor.
Irmãos, mesmo que eu não fosse pastor, estivesse falando para você, e numa conversa pessoal contigo, eu te incentivaria a praticar dízimos e ofertas. Porque isso tem salvado minha vida, irmãos. Há mais de 15 anos. Não venha dizer para mim o contrário, porque eu tenho sido abençoado por essa verdade, irmãos. Fique com a sua teologia, eu fico com o conhecimento prático, irmãos. Eu prefiro praticar dízimos e ofertas e tenho visto a minha vida, a minha família ser abençoada por isso. E não é de agora, irmãos. Lá atrás, quando ainda estava lá, passando perrengue. Eu vim, gente, lá de quem é de Campina Grande aqui? Levanta a mão para ver. Eu nasci, sabe onde? Severino Cabral. Nada contra se você é de lá, mas é um bairro menos favorecido. Eu vou chegar um pouco mais à frente para falarmos sobre isso, sobre mentalidade. Que às vezes a gente atribui a condição de hoje associado, pastor, é porque assim eu vim de uma família menos favorecida, né? Não tive tantas oportunidades. Irmãos, pela palavra a gente vai quebrar isso. Porque eu também não vim de um lar favorecido. 18 anos, 17 para 18 anos, meus pais se separaram, um foi para o lado, outro foi para o outro, ficou eu e meu irmão tendo que trabalhar, desde cedo. Para sustentar uma casa, eu e meu irmão. 2 guri. Estão trabalhando desde cedo. Não tinha um pau para dar no gato. Deixa o gato em paz, pastor, pelo amor de Deus. Tinha não, irmãos. Mas quando eu me converti, 19 anos de idade, e eu comecei a olhar para aqui e dizer assim, como é a história? É para eu guardar 10%, aí eu dou ao Senhor, porque isso é sabedoria. Então eu vou fazer isso. Comecei a praticar. Sabe qual foi o salário, irmãos? Meu primeiro salário era 400 e uns quebrados. 400 e uns quebrados. Comecei a trabalhar num call center, lá em Campina Grande. Recebia 400 e pouco. Quando o conhecimento chegou para mim, comecei a tirar 40 e poucos reais. Toma aqui os 40 e poucos reais. Para o Senhor, não é meu, é do Senhor. Quer colher, queridos, colheitas extraordinárias? Começa a praticar o simples. Princípios são inegociáveis, irmãos. Então pratique dízimos e ofertas. Amém? Seja fiel. Pense sobre a possibilidade de 1, 2 ou mais rendas extras. A fonte da criatividade habita em você. Irmãos, eu olho para aqui, eu vejo tanto talento aqui dentro. A ótica divina sobre você tem tanto talento, às vezes, estocado aí dentro de você. Tem sabedoria em Deus para te dar ideias que ninguém teve. Pastor, mas eu pensava que assim, o meu trabalho já me consome tanto, eu sei. Mas você sabia que hoje com a internet você pode fazer, eu estou falando coisas lícitas. Amém, gente? Porque hoje a gente tem que dizer o óbvio, né? Coisas lícitas. O pastor disse no culto sobre prosperidade que eu posso ter 2, 3, não vou fazer qualquer coisa ali. Não. Coisas lícitas. Amém? Mas pensa, irmãos, estuda. Se esmera. Pensa sobre isso, você tem a fonte da criatividade em você. Deus pode te dar uma ideia que ninguém teve ainda, irmãos. Uma coisa é certa, o brasileiro é um empreendedor nato. E aí, contando com a sabedoria do alto sobre a sua vida, irmão, o que você pode fazer nesse tempo, irmãos? Coisas grandes e extraordinárias. Mas pensa sobre isso. Multiplica as suas fontes de rendas. Por fim, não menos importante também, estude. Estude! Pastor, quem sou eu? Já estou com meus 50, 60. Estuda, irmãos. Se capacita. O que mais tem hoje na internet, curso gratuito. Se capacita, não para. Continua estudando. Seja o melhor no que você faz. Vou dizer de novo. Seja o melhor no que você faz. Irmãos, está quebrado hoje essa ideia de alguns patrões ter resistência à contratação de crente. Por quê? Os crentes precisam ser os melhores. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E hoje na nova aliança, irmãos, nós temos a sabedoria do alto, o Espírito habitando dentro de nós. Faça o seu melhor onde você está, irmãos. Porque lá você está revelando Cristo.
Amém? Seja num hospital, seja vendendo um hambúrguer, seja decorando um negócio, seja vendendo um imóvel, faça o melhor, irmãos. Por quê? Porque através disso, graças e glória estão sendo tributadas ao Senhor. Por fim, para nós encerrarmos, nutrindo uma mentalidade próspera. 3 João capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não podemos nutrir de maneira sutil o sentimento de indignidade, autocomiseração ou acomodação. Às vezes, irmãos, a gente escuta tudo isso e a gente, talvez, nossa alma, ela seja tendenciosa a pensar: quem sou eu? Não, pastor, posso não. Eu, o vermezinho de Jacó. Coitado de mim. Eu não posso, eu não consigo, pastor. Que ideia é essa, irmãos? Você tem o santo habitando dentro de você. Você pode sim. Você consegue sim. Tem graça sobre a sua vida para executar isso, irmãos. Quebra essa mentalidade de escassez no nosso meio. Seja próspero como é próspera a tua alma. Eu não estou falando para agora você ser cabeça nas nuvens, sabe? Coisa assim, é tudo alinhado ao propósito dele para a sua vida. O que sustenta isso ou equilibra? O propósito dele para a sua vida. Mas, irmãos, não economize quando o quesito for pensar grande, porque o seu Deus é grande. Talvez você está pensando aqui, ó, pequenininho, Deus dizendo assim: eu quero te mostrar o que eu tenho para você. Abraão estava pensando: não, é isso aqui. Aí ele disse: olha para as estrelas, olha para a areia. Você pode contar, vai ser assim a tua descendência. Servimos a um Deus grande, irmãos. Você tem o DNA de um Deus grande. Ah, pastor, que ideia megalomaníaca é essa? Cabeça de grandeza é essa? Irmãos, você tem um DNA de um Deus grande. Para de pensar pequeno. Talvez você está pensando: uma portinha aqui, ó. Aí Deus está dizendo: através de uma porta grande, outras portas, para abrir outras portas e outras pessoas. Deus grande. Diga assim: eu sirvo a um Deus grande. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer o melhor dessa terra? Você quer mesmo, irmão? A Bíblia está dizendo: se você quiser, se você ouvi-lo, você vai comer. Independente da família natural que você veio, ou do seu estado, você é herdeiro. Diga assim: eu sou herdeiro. Romanos capítulo 8 e 17 diz isso: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros através de Cristo Jesus. Amém? Então você não é pouca coisa, você não é pequena coisa, você é alguém chamado para cumprir o propósito dele com os recursos devidos. Aqui eu trago uma última frase: decida em seu coração colocar as coisas espirituais em primeiro lugar e manter as coisas terrenas na perspectiva correta. Coloque Deus em primeiro lugar e você será abençoado espiritualmente, fisicamente e em todas as áreas da sua vida. Amém? Quero chamar o louvor aqui para nós finalizarmos. Irmãos, há uma passagem, Paulo citando aos Coríntios, ele vai falar sobre um dom, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. Isso aqui fala-se a respeito de um dom. Eu sei que todos nós, preste bem atenção aqui, fica comigo. Todos nós fomos chamados à generosidade. Amém? A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas existem pessoas que foram levantadas por Deus com um dom daquele que contribui para a generosidade, para exercer com liberalidade. É assim que Romanos capítulo 12, versículo 8 diz.
Lembre-se, todos fomos chamados a um lugar de generosidade, mas alguns Deus compartilhou desse dom, que é o dom da contribuição. E eu quero, por gentileza, se você percebe sobre a sua vida que há esse dom operando sobre você. Que dom, pastor? O dom da liberalidade, o dom de contribuir. O dom que você percebe, rapaz, Deus tem depositado, passa através de mim, as coisas chegam, as portas se abrem. Eu percebo uma graça, pastor, nessa área especificamente, para ter recursos, para gerir recursos que vão abençoar o reino. Se você percebe, né, eu quero, por favor, apaga as luzes, fica de pé todo mundo, por favor. Aleluia. Aleluia. Se você percebe que há esse dom sobre a sua vida, deixa eu pensar aqui como eu faço. Aleluia, aleluia. Senta aí todo mundo. Pastor é meio doido. Irmão, tá tudo certo. É só para todo mundo ver você. Se você percebe que há esse dom sobre a sua vida, do contribuir, do dar, uma graça específica para isso, fica de pé no seu lugar. Um dom dado por Deus. Olha aí, irmãos, à volta de vocês, quem é essas pessoas que levantaram? Luiz, fica de pé, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você ouviu isso? Sobrará e não faltará. Vocês que ficaram em pé, percebem esse dom operando sobre a vida de vocês. Vou te dar uma missão agora. Eu sei que a gente gostaria de pastor orando, mão na cabeça, tal. Eu vou te dar uma missão agora de você praticar isso. Você que ficou de pé, se você reconhece isso, então é sua missão praticar. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Vai sair do seu lugar, vai buscar alguém e você vai abençoar a vida dessa pessoa. Como, pastor? Do jeito que o Senhor te inspirar. Ah, pastor, não trouxe nada agora. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos Pix. Facilita, né? Ah, o senhor está dizendo que eu tenho que obrigatoriamente dar um Pix? Não. Às vezes é algum bem que você está na hora aí, um relógio, alguma coisa. Irmãos, por que disso? Atos, capítulo 2, eu tenho orado sobre isso. O cerne de tudo isso que eu falei aqui é para vocês. Atos, capítulo 2, vai dizer como os novos convertidos, ou a igreja naquele tempo, a igreja primitiva vivia. Eles diziam que eles tinham tudo em comum e não havia dentro deles, no meio deles, necessidade alguma. Eu creio num tempo, irmão, onde a nossa igreja vai ter necessidades supridas. E a gente vai ver, está tudo resolvido aqui. Vamos agora atender a necessidade de outros lugares. Você crê nessa medida? Agora eu vou te dar a oportunidade de você sair do seu lugar. Ah, pastor, está me obrigando? Não, fique livre. Mas se você disse que tem um dom, que tal você não praticar agora? Vai até alguém, seja boca de Deus para essa pessoa. Libera algo sobre a vida dessa pessoa. Derrama algo do dom de Deus sobre a sua vida. Vamos deixar essa generosidade ser estimulada, exercitada no nosso meio. Um ambiente de honra onde necessidades são supridas. Aleluia. Meu grande pastor, meu Senhor e meu pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, grande
Se você puder ficar em pé, toda a igreja, vamos cantar isso ao Senhor. Nada me falta. Nada me falta. Tem sido sempre tão bom pra mim. Aleluia. Deus, Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, Eu Shaddai. Deus mais do que suficiente. El Shaddai. Eu Shaddai. Aleluia. Vamos dizer isso. El Shaddai. Eu Shaddai. Vamos deitar. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Eu Shaddai. Diga isso, El Shaddai. Obrigado, Senhor. El Shaddai. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Irmãos, quantos creem que essa cidade vai ser inundada com o conhecimento da palavra? Quantos creem mais pessoas que estavam em condições presas a vícios, prostituição, bebida, drogas, não importa o que seja, vão se achegar, vão ser transformadas, libertas. Agora o teu recurso vai promover isso. O teu recurso vai facilitar isso. Você não é uma represa, você é um rio. Passa por você, abençoando outras pessoas. Passa por você, abençoando outras pessoas. Passa por você, abençoando outras pessoas. Se Deus encontrar um coração disponível, irmãos, o que pode acontecer nessa igreja, nessa cidade, nesse Brasil, através da tua generosidade. Eu oro por recursos sendo liberados sobre a sua vida, Edjane. Como você falou ontem, para você ter mais tempo, vai chegar uma hora que as coisas vão trabalhar por você. Isso vai promover um tempo mais livre para dedicação naquilo que o Senhor também te chamou. Eu não estou dizendo para você soltar. Eu estou dizendo que as coisas vão girar de tal maneira que você vai gerenciar com mais flexibilidade.
Você é uma daquelas, certamente se tivesse no tempo de Jesus, seria aquelas mulheres que patrocinam o ministério de Jesus. Cadê as mulheres patrocinadoras? Quem disse que você é pouquinho, pouca coisa? Ei, recursos estão chegando para vocês. Você crê nisso? Irmãos, eu creio numa semana de oportunidades, de portas abertas. Uma semana de você praticar o que você aprendeu, a não se render à situação. Pastor, e as coisas estão apertando. Começa a praticar a palavra. Dizer: Senhor, obrigado porque as coisas estão se movendo a meu favor. Obrigado porque eu sou favorecido. Nada me falta. A tua graça está sobre mim. Da mesma forma, você, Bruno e Jade, recursos sobre vocês, porque a generosidade do coração, a generosidade do coração de vocês, a vontade, gente, tem gente que tem vontade de fazer, tá entendendo? E Deus encontra esses corações, vai ser derramado uma medida maior. Você crê nisso? Quantos estão dispostos aí a disponibilizar os seus recursos para o avanço do reino? Eu estou, Senhor, eis-nos aqui. Encontre nessa igreja, no teu povo, desprendimento, liberalidade para o avanço do teu reino. Não somos avarentos. O dinheiro não é o nosso Senhor, Ele é o nosso servo, e nada vai nos parar. Obrigado, Pai, por um povo generoso, liberal. Obrigado porque as necessidades vão ser extintas. Pastor, estou precisando. Vem pra gente, fala com a gente, procura o Luciano e Lidiane, líderes da assistência social, porque a gente quer exterminar necessidades. Cadê os exterminadores de necessidade aí? Exterminadores de necessidades. Você crê nisso? Tem alguém em nosso meio? Se você está aqui, pode ficar em pé, não sente não, todo mundo do mesmo jeito. Se você está aqui e ainda não confessou a Cristo como único e suficiente Salvador, você ouviu essa palavra e algo mexeu no teu coração, eu quero convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você está aqui e ainda não confessou a Cristo e deseja nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Quero te dar um abraço. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite você percebeu: o Senhor está me chamando de volta para casa. Temos orado pela sua vida, temos gerado você nas nossas orações. Não sai daqui sem resolver isso. Essa prosperidade só funciona, só entra em pleno vigor para aqueles que são nascidos de novo. Tem alguém em nosso meio nessa condição? Se é você, levante sua mão, eu quero orar, te dar um abraço, te receber na nossa família da fé, no lugar que nunca mais você vai se afastar. Tem alguém nessa condição? Alguém que já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, e deseja nessa noite? Se você deseja, levante sua mão. Tem alguém? Alguém passando por alguma doença, enfermidade, dor, e você crê que Cristo é aquele que cura, e nessa noite você quer oração para cura? Se é você, levante sua mão. Prosperidade também é um estado perfeito, pleno, espírito, alma e corpo. Tem alguém querendo oração para cura? Amém. Pastor Lula, o senhor vai ser muito surpreendido ainda, viu? Ninguém tendo servido de maneira fiel, que não receba recompensas aqui nessa vida também. Tem desprendimento, tem generosidade. O Senhor vê o seu coração, pastor Lula. Tem um coração tão nobre aí, um coração de nobreza, que enxerga necessidades e é movido, compassivo. Pai, eu te agradeço por esse homem desfrutando de uma medida maior da unção e de provisão. Passará por você recursos
não vai parar em você, pastor Lula. Numa medida extraordinária, superabundante, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.